Eu tô saindo da banda. Não! Graças a Deus! Não! Deixa eu terminar e a gente vai sair, você pode vir aqui. Só não quebra as coisas aqui da igreja, viu? Então, gente, como eu sabia que não ia conseguir falar nada, eu vou pôr meu fone aqui porque eu tô ouvindo com atraso e tá esquisito. Amém, é de Deus. Aí, eu sabia que eu não ia conseguir falar nada de cabeça. Então, eu decidi escrever um negócio rápido, tá? Bom, eu vou virar pra eles porque não é pra vocês, é pra eles que eu vou virar. Ah, bom. Bom, começou assim, né? Eu peguei um bonde andando, a banda já tinha 4 anos quando eu entrei, 2 CDs gravados e um entrosamento impecável. Fernando Marquezine foi a ponte que fez a conexão do gueto com o Acre. Cada um de nós tínhamos o nosso estilo definido. O Magno Lula Santana, o Lulu Timaia, eu, Thiaguinho, esse E eu, como bom discípulo de Vago, eu era um amante do black music, do jazz, música brasileira no geral. Os meninos, às vezes meio Leme, às vezes meio Meyer, às vezes meio Hillsong, dependia do momento, do estado de espírito dos meninos. Dependia da ocasião. Bom, cheguei, a química foi imediata. Mesmo odiando fazer aqueles acordes quadrados e eternos no teclado. Eu queria mostrar tudo que eu queria, que eu sabia, numa música só. Aí os meninos falavam assim pra mim, nos ensaios: calma, Alex, vamos produzir a música, vamos pensar no CD. Eu odiava isso. Eu ficava bravo, mas eu estava amadurecendo. Aprendi muito com vocês. E de repente o som da banda tinha mudado. Era uma mistura de rock com samba, com funk, com axé, com um frevo muito doido. Nem nós sabíamos escrever o som que a gente estava fazendo. Percebi que o Magno foi tirando o drive da guitarra de pouco em pouco. O Senhor foi libertando ele. E eu percebi que o Lulu foi fechando o chimbal de pouco em pouco também. Ele estava aqui. E que eu também estava fazendo menos notas e grooves mais retos e repetitivos. Glória a Deus! O Senhor começou a trabalhar em nossos corações. E a gente foi aprendendo muito um com o outro. Mas nada disso é importante. O que mais me marcou na nossa história foi que exatamente 1 ano atrás eu perdi o meu pai. E uma série de situações foi muito difícil para mim. E vocês me abrigaram na casa de vocês. Vocês me abraçaram e me chamaram de irmão. Aí eu notei que não éramos só uns caras que tiravam um som legal juntos. Notei que éramos uma família. Percebi que vocês me amavam. Ponto final. Nós pregamos juntos, nós rimos, nós choramos, nós gritamos, nós oramos, nós viajamos, nós louvamos, nós gravamos, sonhamos. Agora eu estou saindo da banda. Bem diferente de como eu entrei. O tempo passou e eu fui obrigado a amadurecer em todas as áreas. E vejo que vocês também são. É contraditório porque mesmo separados estamos no mesmo caminho, com o mesmo propósito, o reino de Deus. Peço a Deus que ilumine o caminho de vocês e que Deus vos guarde e que continue cuidando de vocês. Vocês são milhares de quilômetros longe da família de vocês. Eu estou aqui para representar, quando vocês precisarem, o Irineu, a Rosimar, a Isabel, a Sara, o Luiz, a Maria José, a Ana, a outra Ana, o Felipe. Eu estou aí. Obrigado pelo fundo. Se precisar de uma mãe, eu empresto a Angelina para vocês também. Se precisar de um ombro, o meu está sempre aqui. Para não ficar só em minhas palavras, quero deixar um versículo. Versículo não. Trecho. Deuteronômio 28, versículo 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos.
A sua cesta e sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor seu Deus os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem no caminho dele, nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas de sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Bom, é isso. Vocês são meus irmãos para mudar. Isso não muda, a família não muda. E eu vejo que é uma nova etapa que a gente vai seguir. A banda não vai acabar. A galera, a banda não vai acabar, vai continuar. E eu vou ajudar vocês em tudo que for possível. Vai junto. Amo vocês, né?